Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês no livro, certo? Essa atividade foram as páginas 38 até a 43, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida depois, vocês podem me perguntar pelo Zap, tá? Entre em contato comigo e a gente tira qualquer dúvida. Vamos lá. Eu coloquei aqui as imagens das páginas para poder facilitar a explicação para vocês. Na página 38, nós temos aí: leia com atenção o texto abaixo. A Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos. Quando chegar aos 5,6 bilhões, porém, será um planeta morto. A vida por aqui só a vida por aqui tem só mais 1 bilhão de anos pela frente. E isso na mais estupidamente otimista das hipóteses. Então, a gente já viu que tem uma palavra destacada no texto que é estupidamente. Provavelmente o exercício será sobre essa palavra. Então, vamos lá. A que classe de palavras, que é a mesma coisa que classe gramatical, pertence a palavra estupidamente? Vamos pensar que estupidamente a quem ela está se referindo. Ó, a vida por aqui tem só mais 1 bilhão de anos pela frente. E isso na mais estupidamente otimista das hipóteses. Tá? Então, é uma palavra que está se referindo ao adjetivo otimista. E a classe gramatical que a gente se refere a um adjetivo é advérbio. Então, a classe gramatical de estupidamente é advérbio. B. Qual é a função sintática que essa palavra exerce? Eu já expliquei a vocês que os advérbios sintaticamente exercem a função de adjunto adverbial. No contexto em que foi empregada, a palavra estupidamente modifica o sentido de qual verbo ou de qual palavra? Então, no texto, o advérbio estupidamente modifica o sentido do adjetivo otimista, que é o que eu já falei, acrescentando-lhe um atributo negativo, que denota um posicionamento pessoal do emissor. Assim, a escolha desse advérbio potencializa o impacto da informação. Tá? Então, se a gente for analisar, é um adjunto adverbial de modo. Letra D. Identifique no texto uma oração que exerce a função de adjunto adverbial de tempo. A oração é quando chegar aos 5,6 bilhões. Isso aí é para vocês verem que podemos ter adjuntos adverbiais e também podemos, em forma de uma palavra, e também podemos ter uma oração, certo? Lembrando que para ser oração tem que ter verbo. Uma oração que exerce a função de adjunto adverbial, que foi o que aconteceu aí com a oração quando chegar aos 5,6 bilhões. Vamos passar. Na página 39, nós tivemos aqui um texto que eu não vou ler para não ficar muito extenso, tá? Um texto falando sobre placa contra placa, né? Provavelmente são as placas tectônicas, né? Enfim, vamos lá. O conhecimento sobre as mais diversas classes morfológicas e sintáticas nos ajuda a tornar nossos textos mais dinâmicos, evitando certos problemas que atrapalham a leitura, como a repetição desnecessária de palavras e expressões. Pensando nisso, responda às questões a seguir. Identifique os adjetivos presentes no primeiro período do texto, tá? Então, quais são os adjetivos que tem lá? Terrestre e tectônicos, que são palavras que estão qualificando substantivos, por isso são classificados como adjetivos. Então, quando eu digo a crosta terrestre, terrestre está qualificando crosta, tá? As placas tectônicas, então tectônicas também está qualificando as placas. São os dois adjetivos dessa primeira frase. B. Qual é a função sintática desempenhada por esses adjetivos? Vocês viram que os adjetivos sintaticamente têm a função de adjuntos adnominais.
Então, essas duas palavras têm a função de adjunto adnominal. Página 40. É ainda sobre aquele mesmo texto, letra C. Para evitar a repetição de um desses adjetivos no texto, o autor preferiu substituí-lo mais adiante por uma locução adjetiva. Identifique essa locução. Eu já expliquei a vocês que locução adjetiva é quando nós temos duas palavras que juntas exercem a função de adjetivo qualificando um substantivo. Por exemplo, amor materno. A palavra materna está qualificando o substantivo amor. Se eu quiser substituir o adjetivo materna por uma locução adjetiva, eu tenho que pegar duas palavras que juntas tenham o mesmo efeito, a mesma ideia de materna. Por exemplo, de mãe. Então, amor de mãe. De mãe é uma locução adjetiva, duas palavras que exercem a função de adjetivo. Materno é o adjetivo, de mãe é a locução adjetiva. Então, ele quer aqui que você descubra, uma locução adjetiva que possa substituir um daqueles adjetivos que você colocou lá na letra A. E a locução foi da terra. Então, o adjetivo foi terrestre e lá no texto ele substituiu pela locução da terra para não ficar repetido, ok? 3. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Por volta de 4,5 bilhões de anos, nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo, formada por diversos minerais que se encontravam em estado pastoso em função das altíssimas temperaturas a que estavam submetidos. Como se classifica morfologicamente o termo destacado por volta de 4,5 bilhões de anos? É uma locução adverbial. Locução porque são várias palavras que estão juntas, tendo uma função só, que nesse caso é a função de advérbio. Está trazendo uma ideia, uma circunstância ao restante da frase, tá bom? Que circunstância é essa? De tempo. Então, é uma locução adverbial. Identifique o trecho do período sobre o qual esse termo atua sintaticamente. Então, esse termo, por volta de 4,5 bilhões de anos, ele está atuando sintaticamente sobre qual trecho? Então, ele atua sobre a oração: nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo. Então, esse pedaço, nosso planeta até bola de fogo, é o trecho do período que o termo está exercendo sobre, tá? O termo por volta de 4,5 bilhões de anos, ok? Então, é sobre esse trecho que ele está exercendo a função de locução adverbial de tempo, ok? Vamos para a questão 4. Na questão 4, nós temos: analise as orações abaixo. Temos 3 orações. 1. Quando morei em Minas Gerais, fiz muitos amigos. 2. Naquele tempo, conheci pessoas muito interessantes. 3. Em Minas Gerais, vivi a melhor fase da minha vida. Então, nós temos aí 3 orações, certo? 3 períodos. Em cada período desse, ele destacou, certo? Ele destacou alguns termos. Então, vamos lá. Em quais orações os termos destacados têm a mesma função sintática? Então, nós temos a mesma função sintática na 1 e na 2, tá? E aqui o módulo ainda traz um complemento de que na 1 e na 2 eles trazem a mesma ideia de tempo, tá? As duas estão sendo adjuntos adverbiais. A 3 também é um adjunto adverbial. Entretanto, a 3 é um adjunto adverbial de lugar, porque através desse termo destacado nós ficamos sabendo onde foi que aconteceu, que foi em Minas Gerais, tá? Então, a 1 e a 2 têm a mesma função sintática de adjunto adverbial de tempo.
enquanto que a 3 também é uma adjunta adverbial, porém de lugar, ok? Vamos para a página seguinte. Questão 5. Identifique os adjuntos adverbiais e reescreva estas frases colocando-os em outra ordem. Então, ontem realizei um sonho. Como é que posso fazer? Realizei ontem um sonho ou realizei um sonho ontem. Lembrando que se o adjunto adverbial passar a ficar no meio da frase, tem que vir entre vírgulas, ok? B. Aos sábados, trabalho pela manhã. Então, eu vou inverter, eu posso fazer trabalho, vírgula, aos sábados, vírgula, pela manhã, ou eu posso colocar trabalho, vírgula, pela manhã, vírgula, aos sábados. Porque nesse caso aí eu tenho dois adjuntos adverbiais. Eu tenho aos sábados e tenho pela manhã. Ok? C. No armário, guardo sua carta cuidadosamente. No caso aí, quem está sendo o adjunto adverbial é no armário. Guardo sua carta. E cuidadosamente também está sendo adjunto adverbial, só que de modo. Então, eu posso colocar guardo sua carta, vírgula, cuidadosamente, vírgula, no armário. Os dois adjuntos adverbiais têm que ficar separados, por isso que os dois vieram entre vírgulas. Ou você pode primeiro colocar o modo, o restante da frase, e por fim, o local. Cuidadosamente, vírgula, guardo sua carta no armário. Ok? D. Na praça, converso muito com seu pai. Converso muito com meu pai, não é seu, desculpa, na praça. Ou converso muito na praça com meu pai. Ok? Essas foram as duas possibilidades. Na página 42, nós temos aqui um trecho de uma música, da música Cérebro Eletrônico, de Gilberto Gil, certo? Vocês devem ler o texto direitinho e responder as seguintes perguntas. Que oposição é estabelecida na música de Gilberto Gil? Tá? Então, nessa música, ele estabelece uma oposição. Que oposição é essa? A oposição entre o ser humano e a máquina, que nesse caso é o cérebro eletrônico. Então, o cérebro eletrônico está se referindo à máquina, tá bom? Então, foi essa oposição que aconteceu aí no texto. B. Na segunda estrofe, que palavra introduz essa oposição? Foi a palavra só, tá? E aqui no módulo ainda fala assim, ó, a palavra só, que reforça, inclusive por sua repetição, o caráter único da mente humana, em detrimento da sofisticação da máquina. Ou seja, além de trazer essa ideia de oposição, através da repetição dessa palavra, traz também essa ideia de que é um caráter único da mente humana. Somente a mente humana tem aquilo. Letra C. Analisando morfológica e sintaticamente, qual a classificação dessa palavra? Lembrando que quando a gente fala de classificação morfológica, é para você dizer a classe gramatical. E a classificação sintática é quando você vai dizer naquela oração qual é a função sintática que ela está tendo. É de sujeito, é de objeto, né? Então, aquela mesma palavra pode ser classificada tanto morfológica como sintaticamente. Então, morfologicamente, ela é um advérbio, tá? E se é um advérbio, todos os advérbios sintaticamente são adjuntos adverbiais, ok? Questão número 7. Ainda com relação ao trecho da música Cérebro Eletrônico, toda vez que eu vou falar eu fico gaga. Analise as afirmações que seguem. Então, nós temos aí 3 afirmações, que podem ser as 3 verdadeiras, as 3 falsas, ou uma pode ser verdadeira e as outras não. Então, esse tipo de questão é muito comum cair nas avaliações, não só minhas, como em concursos, em vestibulares. É muito importante que vocês aprendam, tá? Como que a gente tem que responder. Então, nós temos aqui 3, deixa eu botar aqui meu ponteiro. Nós temos aqui 3 afirmações, tá? Que vocês devem julgar. Então, primeiro,
O substantivo cérebro funciona como adjunto adnominal de eletrônico, pois modifica o seu sentido. 2. A palavra só poderia ser substituída sem alteração de sentido por somente. E 3. O termo de carne e osso qualifica o substantivo botões, tá? Então, nós temos aqui o gabarito, tá? Que a letra E. Por quê? Porque quais são as afirmações dessas três? Quais são as verdadeiras? A 2 e a 3, tá bom? E aí, eu vou lançar agora um desafio para vocês hoje. Vocês vão ter que elaborar, tá? Uma justificativa para a questão 1. Se eu estou dizendo que as verdadeiras são a 2 e a 3, isso significa que a 1 está falsa, tá? Então, eu quero agora que vocês façam no caderno de vocês, para depois vocês me mostrarem por que a 1 está falsa. A 1 diz, o substantivo cérebro funciona como adjunto adnominal de eletrônico, pois modifica o seu sentido. Diante do que vocês assistiram lá, dos vídeos de adjunto adnominal, de adjunto adverbial, o que é que vocês podem dizer de justificativa para a 1 ser falsa, tá bom? Até no próprio módulo, vocês podem aqui embaixo, ó, da questão, ou aqui do lado, nesse espaço em branco, vocês podem justificar, tá certo? Então, já fica aí como atividade de hoje também, tá bom, galera? Vamos para a página seguinte e última, página... Por fim, nós temos aqui a página 43, né? Que são questões objetivas que vocês devem marcar, certo? Vou colocar logo aqui o gabarito e a gente vai comentar. Então, na questão 8, aponte a alternativa em que ocorre adjunto adverbial de causa. Então, a resposta certa é a letra B, tá bom? O poço secou com o calor. Ou seja, o calor foi a causa, né, do que aconteceu com o poço, tá bom? Qual foi a causa do poço ter secado? O calor. Então, com o calor é o adjunto adverbial de causa. Questão 9. As empregadas das casas saem apressadas de latas e garrafas na mão para a pequena fila do leite. Embora a palavra apressadas esteja no plural, nós sabemos que a ideia dela é apressadamente, ou seja, é o modo como elas saem. Eu não estou qualificando a empregada em si, mas eu estou qualificando o modo como essas empregadas saem, tá bom? Então, foi uma pegadinha ter colocado no plural, tá? Para que vocês pensem que ele está se referindo às empregadas, que é o sujeito, quando na realidade ele está se referindo ao modo como elas saem, tá bom? Então, tanto é que eu posso trocar apressadas por apressadamente e vai dar certo. As empregadas das casas saem apressadamente de latas e garrafas na mão. Então, apressadas é o adjunto adverbial de modo. É o modo como as empregadas saem, certo? Para a pequena fila do leite. Do leite está se referindo à fila, tá bom? Por isso, nesse caso aqui, ele está sendo um adjunto adnominal, tá certo? E a resposta certa vai ser a letra D, tá bom? 10. Ocorre adjunto adverbial de modo em. Ele premeditou o crime em detalhes. Em detalhes é o modo como ele premeditou o crime, tá bom? Então, é a letra A. Número 11. Analise as frases a seguir. O líder encabeçou a revolta com coragem. 2. Nesta sala, vocês podem conversar à vontade. 3. Pense mais um pouco. Aí ele quer saber quais dessas que ocorre o adjunto adverbial de intensidade. Lembrando que de intensidade é aquela circunstância que vai trazer quão muito ou quão pouco algo acontece. Então, aqui, dessas três, qual foi a única que trouxe a ideia
de intensidade foi a 3. Pense mais um pouco. Então, ele está dizendo o quanto você deve pensar, se é mais ou menos. Isso é a circunstância de intensidade, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar, podem entrar em contato comigo e até mais. Beijão, tchau, tchau.